Agora sim, pessoal, tá gravando aqui. Antes da gente iniciar nossa aula aqui, eu vou compartilhar com vocês as diretrizes Senai Digital, tá? Aí depois do recado do Uni Digital, nós continuamos aí com a nossa programação normal, tá bom? Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Perguntas. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre a uso da plataforma, procure um monitor. O Canva, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Pessoal, deu uma travadinha aqui, mas acho que agora voltou aqui. Deixa eu só restabelecer aqui. Eu vou compartilhar a tela aqui. Eu estava comentando antes aqui com vocês, pessoal. É o seguinte, na aula passada, né, a gente falou do fórum de discussão, tá? E aí nessa de hoje, né, a gente já vai começar o projeto aqui, tá? Por isso que eu passei o material extra, tá? Esse material extra, ele contém o cálculo que a gente vai precisar a partir de agora, da atividade um. A atividade um ela vai demorar um pouco, porque a gente vai fazer ela calmamente, vai fazer os cálculos, tá? E daí, eu, eu dei uma modificada aqui, ó, nessas duas arquiteturas. A que a gente vai fazer é a arquitetura um. Se você quiser entregar da mesma arquitetura ou fazer a da 2, então você vai ter duas opções aí, tá bom? De projeto. Aí esse material extra aqui, ó, é esse exemplo aqui, ó, de projeto, tá? Então vamos discutir aqui sobre. Deixa eu pegar a situação de aprendizagem aqui. Só um minutinho, pessoal. Ó, vamos pegar a descrição. Já vou criar aqui nossa pasta de atividades, tá? Porque a gente vai precisar criar outros documentos aqui. Essa aqui é a descrição, já está salvando aqui. Eu não gosto quando ele abre assim de uma vez. Então, temos a descrição. Agora vai ficar faltando a folha de atividade. Ela vem numa pasta, porque você pode baixar todos zipados. Ah, mas eu vou baixar um de cada vez aqui, ó, só para você ver. Essa aqui é a folha da tarefa. A primeira aqui, tá? E essa daqui é da arquitetura um, que é a que eu vou fazer junto com vocês, tá?
E a outra, vocês vão treinar em uma arquitetura diferente da minha. Já que eu mostro as duas aqui para vocês. Então, a gente tem a folha de atividade e a gente tem as duas arquiteturas. Eu vou executar o cálculo na arquitetura um, tá? Aí eu modifiquei o original, porque o original ele foi projetado para uma aula presencial, totalmente presencial. Aí na presencial a gente utiliza uma régua especial, escalímetro, tá? Só que aqui na minha caixa de ferramentas aqui virtual, eu não tenho escalímetro. Ixi, deixa eu mudar aqui, porque esse aqui não é muito bom. Vou abrir o outro aqui. Só esperando ele carregar aqui. Aí, infelizmente, a régua que a gente tem acesso aqui, ó, a virtual, eu tenho até uma aqui, só que ela não cumpre os pré-requisitos. Ó, tem essa daqui, ó. Ela só tem a medida em centímetro. Aí o centímetro seria 1 para 1, tá? Seria a escala 1 para 1. E aqui você tem polegada, ó. Polegada é aproximadamente 2,65, se eu não me engano, dá 65, é 75. Mas acho que é 65 mesmo, centímetros, tá? Então a gente só tem centímetro e polegada. A gente não tem as escalas aqui, ó. Pessoal, como é que é esse escalímetro aí? Esse aqui, ó. Essa régua aqui, ó. É uma régua de, ó, tá vendo? Ela é tipo um tetraedro de base piramidal aqui, ó. Aí cada parte aqui, ó, isso aqui, ó, é uma escala 1 para 75, 1 para 50, 1 para 20 aqui parece, né? Vamos ver. Ó, 1 para 75, 1 para 750, 1 para 20 e 1 para 200, tá? E aí você tem várias escalas aqui. Infelizmente, essa da caixa de ferramentas aqui do MyView Board não tem. Então, e mesmo assim, mesmo que eu tivesse, eu preciso que você, aluno, tenha também esse acesso, tá? Aí, para isso, eu fiz uma modificação, tá? Deixa eu abrir aqui a descrição logo. Essa é a descrição da atividade aqui, contexto, né? Essa daqui é a folha de tarefa da atividade um. Inclusive, essa atividade, ela é subsídio para 2 e para 3, tá bom? Aqui está a arquitetura um, tá? Mas a gente pode usar, para exemplo, eu vou usar essa arquitetura aqui, ó. O arquivo original só vinha com o nome do ambiente e a área. Ele não vinha com a cota. Aí eu peguei o arquivo original, transformei ele com a cota, né? Agora vai ficar fácil para vocês fazerem atividade. Essa daqui é a arquitetura 2, ó, a casa mais pequenininha, né? A sala bem menor, tá? Isso aqui é um típico apartamento aí de 2 quartos. Esse aqui, embora tenha 2 quartos, tá vendo que ele é mais espaçoso? Então são essas duas aí. O que está aqui na atividade é um. Mas se você quiser fazer junto comigo esse daqui só para aprender e quiser fazer atividade 2 aqui, não tem problema, tá? Só que o resultado vai dar diferente. Aí você me avisa aqui na folha de tarefa que você está fazendo a atividade da planta 2 e não da planta um, tá bom? Eu vou fazer, né, de forma didática da planta um.
E aqui, ó, já tem a dica da primeira, do circuito aqui de iluminação. Essas regras, elas são extraídas da NBR 5410, por isso que eu forneço ela para vocês, tá? Vamos pegar aqui a descrição aqui, pessoal. Então, a empresa Taso Engenharia trabalha no segmento de projetos, né, multidisciplinares de engenharia civil, atuando no mercado desde 2008. Beleza. Tendo como principal foco a construção civil, porque na construção civil você vende um ativo que é uma casa, né? E aí ele tem projetos relacionados aí, por exemplo, dependendo da casa aí, vamos supor que ela tem uma cobertura na frente ou atrás, aí você tem um projeto ali de ferragem da cobertura, né? O cálculo da base ali, do baldrame ali da cobertura, tá? É, você tem o projeto de drenagem. A drenagem basicamente é na hora que a água da chuva ou a água por exemplo, a água vem da rua, né? Vai para o seu chuveiro, né? Aí do chuveiro ela escorre para o sistema de drenagem da casa. Aí a casa tem que ter um sistema de drenagem gravitacional que faça com que essa água escoa para fora da residência. Por exemplo, aqui, ó. Vou pegar essa casa aqui que é menorzinha. Eu tenho aqui o ralo. Vou só diminuir aqui o tamanho da. Por exemplo, ó, vamos supor que o ralo do chuveiro fica aqui, ó. A água cai, para ela não ficar empoçada, o que que vai acontecer? Por exemplo, aqui, ó, eu tenho um nível, né? O nível zero. E aqui, por exemplo, eu tenho o nível. Aí geralmente o nível você coloca assim, ó. Aí aqui o nível é 0,05. Então quer dizer que o banheiro ele está no nível acima do da rua aqui, que é de 5 centímetros. Aí o que que vai acontecer? A tubulação dessa água, que chama de água cinza, né? Toda a água que a gente utiliza para lavar louça, lavar roupa, tomar banho, a água da descarga, ela vai descer por uma tubulação, né? Ela vai escorrer por uma tubulação e essa água chama água cinza. Então ela vai descer. Como é que ela desce por gravidade? Você criando o quê? Uma rampa. Então aqui, ó, a área, ela está no nível abaixo. O banheiro, né, o Whisky Charlie aqui, o WC, ele está a 5 centímetros acima. Que está no nível zero, aqui está no nível 0,05. Então, essa tubulação, ó, a caixa aqui de recolhimento da água vai sair de 5 centímetros elevado para 5 centímetros para o zero, né, ou abaixo. E daí essa água, naturalmente, ela vai cair por gravidade. Esse projeto aí na engenharia civil, na arquitetura, chama projeto de drenagem, tá? Então você tem que fazer com que a casa tenha, né, uma descida natural ali, tá? Então todos os projetos relacionados à área da civil, eles têm os projetos chamados projeto complementar, tá? Deixa eu apagar aqui que a gente não precisa mais disso. E aqui, ó, essa casa aqui, ó, eu vou até mudar aqui esse aqui é do original, ó, ele não tem cota, né? Aí eu vou capturar aqui a nossa tela. Vou tirar aqui essa.
Deixa eu pegar aqui. Opa, agora consegui. É que eu modifiquei, ó, porque a arquitetura agora, ó, além da área, tem que ter a cota para a gente fazer o cálculo para dimensionar na quantidade de carga, tá? Porque senão não consegue dimensionar aqui. E aí, nesse caso aqui, ó, o original aqui, ele é 127/220, tá? Só que a gente não vai considerar esse. Se você ler a atividade sua aqui, ó, o desenvolvimento do projeto, né, de instalação elétrica predial, seja ele para unidade residencial ou comércio, né, se trata de uma aprendizagem fundamental para você, futuro eletrotécnico. Então, por esse motivo, devemos levar, né, você, futuro técnico, a aplicar os fundamentos e conceitos aqui, né? E aí, nessa época que era da Enel, vamos pôr aqui Equatorial. Ou é QTL. Se a gente olhar na norma da Equatorial, tá lá, tá a sigla é QTL, tá? É, daqui de Goiás Equatorial, né? E aí nesse caso aqui, ó, toda vez que a menor tensão ela é monofásica e a maior tensão que aparece aqui é a tensão de linha ou a tensão entre duas fases, tá? Aí nesse caso aqui da descrição, na descrição aqui, ó, ele tá o tensão de linha, o maior que é duas fases e a menor aqui é o monofásico, tá? Daí, considere, tá? Já que a gente está na Equatorial Goiás, né? Nada mais justo que a gente utilizar a tensão natural daqui, né? Que é monofásico 220, é, bifásico, né? Ou tensão de linha, tá? Professor, não é trifásico, não, não. É tensão entre duas fases, tá? É porque é o seguinte. Na nomenclatura básica e da elétrica, o pessoal não mostra a tensão trifásica. A tensão trifásica, geralmente, você deduz ela. Como assim, professor? Por exemplo, nesse caso aqui, ó, 127 volts, é a tensão monofásica. Desculpa, gente. É a tensão de uma fase, tá? Aí a tensão entre duas fases, que é essa daqui, ó, 220, como é que eu vou encontrar? Você vai pegar a monofásica, multiplicar por raiz quadrada de 3, tá? Tá vendo que deu praticamente 220? Essa é a tensão entre duas fases, a tensão de linha. E por padrão só aparecem essas duas tensões, a monofásica e a bifásica. A trifásica não aparece. Professor, se eu quiser achar a tensão trifásica desse circuito aqui, ó. E aí você tá vendo que é 127, não é 110, viu? Se você colocar 110, você vai errar o cálculo. Eu não sei por que que o mercado coloca 110, tá? Foi um erro que foi se perpetuando, tá? Não é 110, é 127 volts. Beleza. Por isso que o 127 vezes a raiz de 3 dá 219, que é praticamente, ó, nenhuma casa depois da vírgula, é 220 volts, tá? Aí esse mesmo valor, se eu multiplicar ele novamente, né, o 219,97 vezes a raiz de 3, aí ele vai dar o quê? Os 380. Ah, professor. Então, o senhor falou que 380 não é trifásico, aí, ó, só acabou de achar. Sim, mas você tem que tomar muito cuidado, viu? Isso, o estudante de eletrotécnica, de engenharia elétrica, ele erra demais. Às vezes o professor não presta atenção, fala com o aluno e não evidencia isso, tá? O 380, ele é trifásico, aonde o monofásico é 127, tá? Porque, igual eu falei,
por padrão, a tensão trifásica ela não é apresentada aqui, tá? Só a mono e a bifásica que eles nem chamam ela de bifásica, chama de tensão de linha, né? Tensão entre fases, tá? Aí para esse caso, esse circuito onde é 127, que é o antigo, né, que a gente achava que era 110, né? O 380 é trifásico. Agora olha aqui, ó. Pega o monofásico, o equatorial padrão Goiás, tá? Vezes raiz quadrada de 3. Deu 380, tá vendo, ó? 380. Pera aí, professor. Então quer dizer que a tensão entre a fase do 220 e outra fase, né? A, a, por exemplo, fase A e B, a tensão de linha ela é 380, onde o monofásico é 220. Então, ó, você tá vendo a pegadinha do malandro aí, ó? Ela é 380, onde o monofásico é o antigo 110, que na verdade é 127. Porém, aqui, Equatorial Goiás, né, o nosso padrão, ela é tensão de linha ou tensão bifásica, tá? Aí, e o trifásico dessa daqui, ó? Você multiplica ele novamente, o resultado, ó, por raiz quadrada de 3, tá? Pra você deduzir geometricamente aqui, você usa a lei dos cossenos, tá? Para circuitos trifásicos. Dá 660, tá? Fechou, então quer dizer que a tensão trifásica aqui Goiás, ela não é 380 não, é 660. Fechou isso por acaso eu fazer um cálculo para achar a corrente e em vez de usar esse 660 eu uso 380. Você vai estar achando aqui para Goiás uma tensão entre duas fases, a tensão de linha ou bifásica. Você não vai estar achando a trifásica, tá? Isso é um problema, porque você dimensiona ele como se fosse trifásico, mas na verdade ele é de duas fases. Ele é sabor trifásico, né? Então, o cálculo vai sair errado e você pode, dependendo do circuito aí, subdimensionar ele, tá? Ou superdimensionar, dependendo do caso aí, né? Porque a tensão e a corrente, quando você fala de potência, né, potência elétrica, elas são inversamente proporcionais, tá? Engraçado, né? A mesma variável, se eu multiplico, eu calculo a potência. Se eu divido, eu calculo a resistência elétrica, tá? Então, na potência, né, o equivalente elétrico aí, ó, só relembrando lá de eletricidade aqui, ó, é tensão vezes a corrente. Aí quando você dimensiona o disjuntor aí, ó, você isola a corrente aqui, ó, vai ficar a potência dividido pela tensão, tá? Então, geralmente as tensões aqui maiores, você vai ter uma corrente cada vez, né, para uma tensão maior, você vai ter uma corrente cada vez menor, porque elas são inversamente proporcionais aqui, tá? Então, a corrente, por exemplo, de um 220, ela vai dar mais ou menos a metade do que um de 127 volts aí, tá? E aí, no caso, dependendo para onde você está fazendo o projeto, ou você vai subdimensionar, dimensionar abaixo, ou então você vai superdimensionar, tá? E é por isso que onde é 127, que é o famoso 110, o pessoal utiliza muito o circuito bifásico, porque o bifásico do 127 ele é 220. Quando você faz isso, você, em vez de ir num local onde é monofásico 127, você ligar um circuito em duas fases, a DDP ela vai para 220, ela aumenta, porém a corrente vai diminuir. Em vez da corrente dar o dobro, né, no 127, vamos supor que uma corrente hipotética aí desse 10 amperes. Para o de 220, ela vai dar a metade, 5 amperes mais ou menos. Quanto maior a tensão, menor vai ser a corrente.
Por exemplo, na 13.8 a corrente ela é bem menor, apesar do potencial elétrico ser alto, tá? E por isso que você, quando vê lá a subestação, né, a rede de média tensão é um cabo muito fino e a rede de baixa tensão é um cabo grosso. E às vezes, dependendo aí da configuração, às vezes você utiliza dois, três, eu já vi utilizar até quatro cabos por fase, tá? Dada a carga, né, dada a potência da subestação que tem no lado da BT, né, da baixa tensão, tá? Então isso é outra pegadinha aí. Beleza, fechou. Então a Fernanda, ó, técnica eletrotécnica, recém-formada, foi contratada pela TAS, tá? Então vocês vão considerar igual tá na sua folha aqui de atividade, ó. Ignora o 127 e o 220 da descrição, tá? E considera, né? Vamos levar para nossa realidade, né? Como se você estivesse fazendo esse projeto aqui, né? Goiás aqui. Então, a Fernanda, ela foi contratada para auxiliar o engenheiro eletricista Carlos na fase de desenvolvimento de projeto elétrico no setor de produção da empresa, tá? Então, sendo seu primeiro emprego, ela está muito empenhada, né, para realizar o melhor, tá? Será um grande desafio para Fernanda, né? Pois como não possui experiência, ela tem que tomar um cuidado maior aí, né? Usar toda a sua base aí de conhecimento, né? Todo aprendizado e a bagagem que ela adquiriu no curso técnico, né? Para fazer um bom dimensionamento, tá? Então, nessa primeira etapa aqui, ó, a Fernanda vai precisar fazer um estudo inicial aqui, né? Esse estudo inicial, na verdade, hoje em dia, né, se esse projeto fosse sido aplicado aqui na vida real, né, como diz um colega meu, bem-vindo ao mundo real, você não faria o cálculo igual nós vamos fazer aqui. Como assim, professor? Você não calcularia, a gente vai calcular na mão, utilizando calculadora aqui, né? Utilizando os princípios da NBS 5410. Mas então, como é que esse projeto é feito? Ele é feito através de um programa, né? Eu vou pegar um exemplo aqui, ó. Esse projeto aqui foi feito através do Proelétrica, ó. Tá vendo, ó, o desenho, ó, ó essa perspectiva isométrica aqui, ó. Ó esse quadro aqui, ó. O programa, ele vai fazendo o desenho, por exemplo, você seleciona esse cômodo aqui, ó, e aí clica com o direito lá do mouse dentro do programa, aí ele fala lançar pontos de iluminação. Aí do nada vai brotar, ó, esses pontos aqui. Deixa eu só renderizar mais aqui. Para esse ambiente, vão brotar essas três luminárias com a carga que está falando aqui, né? Mas esse brotar do nada, aparecer do nada, né? Para uma pessoa leiga, né? Ah, não, eu já ouvi, infelizmente eu já ouvi de profissional, tá? Dono de empresa falar, projeto elétrico é fácil demais, é só desenhar uma bolinha, falar que ela tem tantos watts e Shazam, cobrar R$ 10.000, né? Não é assim, não. Se fosse assim, queria eu que fosse assim, né? Que aí eu não precisaria nem ter ficado, né? 6 anos e meio fazendo engenharia elétrica, né? Então, pessoal, calma lá, né? Calma aí, bicho. Você tem que calcular primeiro para desenhar depois. Muita gente acha que fazer projeto é desenhar primeiro, rezar para Nossa Senhora das Instalações Elétricas, né? Acender uma vela para ela e aí pronto, o projeto está pronto. Não é assim. Você calcula, a partir desse cálculo, você vai dimensionar a quantidade de luminárias, igual tem nesse ambiente aqui, ó. Ó, essa recepção aqui, ó. Aí, esse cálculo vai falar quantos pontos de iluminação tem e desses pontos, qual que é a carga. Quando eu falo carga, quer dizer que a potência é relacionada para cada um deles, tá? E a NBS 5410, né, ela preconiza aí
que esses pontos eles têm que ser dimensionados com potência aparente. Lembra lá de eletricidade? A gente calculou a potência aparente em volt-ampere, né? Então ele já está considerando um possível, dependendo do equipamento, né? Fator de potência, tá? Que aí no fator de potência, geralmente você utiliza um equipamento, por exemplo, uma luminária ali que tem um reator, tá? Uma lâmpada fluorescente. Eu preciso do reator, que nada mais é que uma bobina e um capacitor, para ele gerar a energia de ativação para aquela luminária fluorescente ela ser ativada. Lembrando que os materiais aí, né, da tabela periódica o fluorescente, ele não é reativo, tá? Ele tem 8 elétrons, ou dois, né, no caso do hélio aí, 2 elétrons na sua camada de valência, então ele já tem o equilíbrio atômico, né, o equilíbrio atomístico. Então, para ele reagir, eu preciso fornecer muita energia. É aí que o reator entra. O reator, com uma baixa tensão e uma baixa corrente, ele vai fazer o que? Ele vai acumular campo eletromagnético e vai gerar um pulso. Aí esse pulso de alta corrente na baixa tensão vai ser o suficiente para dar o start na lâmpada fluorescente. Sem um reator, uma fluorescente, ela não tem como ser ligada, tá? Então, isso é um artifício aí. E por ele utilizar princípio eletromagnético, tem um fator de potência, tá? Que a gente vai explicitar melhor aí no decorrer aí do curso de vocês, tá? Então, professor, se fosse fazer esse projeto aqui para uma empresa, eu usaria um programa, né? Que programa é esse? O AutoQI Illumine, por exemplo, o Proelétrica, o CADPROGE. Hoje em dia está na modinha, né? A solução, o MAP chama MAP Suite. O MAP Suite é uma solução integrada que ele está ligado com o Revit ou Revit da Autodesk. E aí esse módulo integrado ele faz projetos, né, os projetos satélites ali, né, que é o elétrico, que está vinculado, CFTV, infraestrutura de comunicação de dados ali, né, ou por par trançado, ou então por fibra ótica, tá? Então todos esses projetos satélites ali, né, complementares, né, eles são relacionados aí, né, a um projeto maior ali que ele vai ser implementado no arquitetônico, tá? Só que a gente não vai utilizar software aqui, mesmo que a gente tivesse o software aqui para usar livremente na aula, o ideal é a gente fazer ele na mão mesmo, né? Como diz o pessoal lá na Tora, né? Fazer na mão aqui, para você aprender, né? Aprender como que utiliza as regras lá da NBR 5410, tá? O problema é que lá na 5410 essas regras estão espalhadas em todo o material aqui, ó. Só para vocês terem uma ideia. Deixa eu pegar aqui. Pegar a nossa NBR aqui. Ó, a NBR 5410 tem por volta de 217 páginas aqui. Então tem nos itens, está dentro aqui da NBR, para a gente não ficar perdendo tempo procurando os itens. Eu compilei ele aqui no material, tá? Nessa apresentação aqui, ó, de noções de projeto elétrico predial. E esse material aqui, eu peguei o principal. Deixa eu ver se está carregando aqui. Acho que carregou. É porque eu estou com outra apresentação para outra aula aqui. Achei que não tinha aberto aqui, tá? Predial, né, na sua gênese aí, ele vem direto da baixa tensão, tá? Da rede, tá? Quem alimenta essa baixa tensão? O transformador de distribuição, tá? O transformador de distribuição, ele tem um papel de pegar a energia que está na média, né, o 13,8, e converter para baixa tensão,
que por sua vez você vai ligar ou por ramal aéreo ou por ramal subterrâneo, tá? Essa rede ela pode estar do outro lado da rua, ou seja, a rede aérea vai atravessar aqui a rua, ou então ela vai estar do mesmo lado na calçada aqui, né? Caso o tipo de rede de distribuição esteja aqui na porta de sua casa. Pode ser que não tenha, pode ser que só tenha do outro lado da rua, tá? Então aí depende da arquitetura, de como essa rede de distribuição aí foi concebida aí na sua área urbana ali, né? Na sua cidade, tá? Daí, ó, já vou pular aqui para frente, que isso aqui a gente já viu lá em simbologia, né? Em leitura e interpretação de desenho, tá? Que aí o projeto você vincula aquele símbolo, né? E o símbolo geralmente ele é simples, tá? De fácil desenho, né? Você não precisa ser o Leonardo da Vinci ali para desenhar o projeto elétrico, né? E ele é simplificado, ou seja, imagina se todo projeto eu tivesse que desenhar um interruptor, uma lâmpada aqui, né? A caixa aqui, né? Bonitinho, né? Com todos esses tons aqui de cores aqui e tal, né? Então não é uma peça de propaganda aqui, né? Você precisa só desenhar um símbolo que ele seja padrão, né? Corroborado aí por uma NBR. Esse símbolo padrão, todos da elétrica, desde o eletricista ao eletrotécnico, o engenheiro eletricista, eles, na hora que olham para um projeto, reconhecem esses elementos aqui, tá? E aí, depois que a gente navegou, né, só relembrando lá de leitura e interpretação de desenho, né? Só fazer um recorte aqui, todo o quadro de distribuição, pessoal, eu já vi, né? Isso é empresa grande, né? Felizmente, aqui por ética eu não posso falar, né? Eu só posso contar o milagre, mas não posso contar o santo. Eu já vi empresa grande, empresa de renome, chegar num quadro de distribuição, né, para fazer o prontuário das instalações elétricas, tá? Lembra que a gente conversou lá na UC passada, né? Esse é um serviço que você, futuro eletrotécnico, engenheiro eletricista, pode fazer, né? Que é o prontuário de instalações elétricas. Na verdade, é o quê? É a memória, né? É a memória dinâmica com projetos, com certificado dos funcionários, né? Tem toda ali uma juntada, né? Vamos utilizar a linguagem jurídica da segurança do trabalho, né? Toda essa juntada de documentos aí, projeto, certificações, laudo de aterramento, laudo das condições das instalações elétricas, né? Vão ser juntados ali numa pasta Z, né? E aí ele vai ser apresentado ao fiscal, AFT, né, agente fiscalizador do trabalho, quando ele chega numa edificação. Só que essa edificação, ela provavelmente ela é comercial, né, residencial não tem carga para isso, tá? E aí uma advertência que tem lá, acho que aí tem 6 ponto alguma coisa, é essa daqui, ó. Por exemplo, você, quando um disjuntor ele fica desarmando ou caindo, né, que é o termo que muitos utilizam, você não pode simplesmente dar a louca e trocar o fusível ou o disjuntor, tá? Você não pode, quando eu falo simplesmente, é ir lá e trocar sem pensar. Porque você tem que fazer um cálculo primeiro, você tem que ver que carga que está lá, qual que é a corrente que está no circuito, qual que é a tensão, se ela é mono, se ela é bi ou ela é trifásica, tá? Depois que você vê que tipo de tensão ela, se ela é mono, bi ou trifásica, você vai ver a tensão aplicada ali, né? Então vocês viram que tem tensão trifásica que pode ser 380, lá para o monofásico 127, ou ela pode ser 660, para Equatorial Goiás, tá? Então você tem que ver se ela é bi, mono ou tri. Qual que é essa tensão, né? Depois de você identificar a quantidade de fase. Qual que é a corrente elétrica que está fluindo. De posse da tensão e da corrente, você vai ter uma ideia da carga que está sendo consumida, né? E aí você olha para o disjuntor, né? Se esse disjuntor está caindo frequentemente, pode ser que esteja com sobrecarga, ou seja,
Você vai pegar o multímetro, né, o alicate multímetro ali, e aí no módulo amperímetro, né, no alicate, vamos supor que a corrente seja, você tá lendo lá, seja 20 amperes, e o disjuntor é de 16. Aí é lógico que ele está caindo, né? O disjuntor, ele protege para 16, só que a corrente, na realidade, está sendo de 20 amperes, né? Então é uma sobrecarga. Mas por que que ele cai toda hora? Por que que ele fica igual o Neymar caindo, né? Ele fica caindo porque não é sempre que esse circuito está apresentando 20 amperes, tá? Ele geralmente ele fica com uma corrente baixa, né, dentro do aceitável. Na hora que ele cai, que ele desarma, é que ele vai para os 20 amperes ali, né? Então, a primeira coisa, você já sabe que tem que trocar o disjuntor. Uai, mas eu já falei, né, professor? Não. Beleza. Aí você tem que ver a capacidade de corrente que a bitola do cabo suporta. Se a capacidade de corrente for abaixo do 20 amperes, né, que é a corrente máxima, adivinha, eu tenho que trocar também o cabo. Professor, mas é difícil. Eu sei que é difícil, tá? Se fosse fácil, não tinha curso, né? Qualquer um podia fazer. É difícil, você tem que passar o passa-fio ali, você tem que trocar o cabeamento. É o que todo profissional preguiçoso não quer fazer, tá? Geralmente, né, o nosso cérebro começa, ele quer trair a gente. E aí, não, não, não precisa não. É só uma correntinha velha, né? Não precisa. Mas você vai carregar o título de eletrotécnico, tá? O seu título de eletrotécnico, ele não tem que estar só no papel, não. O que está lá no papel é consequência da sua atitude técnica, né? Do seu comportamento profissional, tá? Um papel não vai te transformar em eletrotécnico. O que te transforma em eletrotécnico é a sua postura profissional, é a recomendação, é a que você passa para o cliente, é o cálculo que você faz embasado em método científico. Não é o método La Garantia Soy Yo, tá? Então, pessoal, você tem que tomar cuidado, porque se você comete um erro e ficar comprovado que foi imprudência, negligência, ainda mais que você tem habilitação técnica, você tem atribuição técnica para exercer, né, esse cálculo, se responsabilizar tecnicamente, você pode ser responsabilizado civil e criminalmente por essa imprudência, essa negligência aí, né? Geralmente ficaria enquadrado em negligência, tá? Então você tem que tomar cuidado, tá? Tem que fazer o dimensionamento direitinho. E aí, para a gente finalizar aqui, né? Hoje foi só a preparação, né? Próxima aula a gente já começa a executar os cálculos aí para iluminação, tá? A gente vai fazer um rascunho aqui e vamos utilizar esses princípios aqui, ó. O primeiro é o critério para cargas aqui, ó. Tem um critério para áreas menores ou iguais a 6 metros quadrados e para área maior. Do mesmo jeito, existe o critério para dimensionamento de pontos de força, né, ou tomadas de uso geral, tá? Então, existe o critério para menor ou igual a 6 metros quadrados ou maior que 6 metros quadrados. E esse 6 metros quadrados não foi um número que o profissional ali que executou, né, a norma internacional, ele tirou da cabeça, ele tirou da cartola, não, tá? Isso ele faz um método científico. Geralmente, né, você pega as áreas, né, qual que é a média de um metro quadrado de uma sala de uma residência, né, aqui no Brasil? Aqui no Brasil você tem residências de alto padrão, você tem os barracões, né, que hoje em dia o pessoal gourmetizaram, né, não é mais barracão. Você não aluga um barracão, você aluga um kitnet, né? Dá no mesmo, tá? É uma residência menor. Então você pega, geralmente você vai lá na prefeitura, né, para fazer um cálculo desse aqui embasado, né, para você sair com esse número aqui.
geralmente você faz uma média ali, né, entre residências maiores, menores, tá? Se você tem diferença, né, entre residências de alto padrão, né, de médio e de popular aí, né, que é tipo kitnet, você vai utilizar uma média ponderada, um peso para alto padrão, um peso para as de médio padrão, né, e um peso para as de, né, ou baixo padrão, né, dependendo da nomenclatura que é utilizada aí, tá? Então você vai utilizar um peso para cada uma ali, né? Vai sair você vai fazer o cálculo do desvio padrão, tá? E aí você vai encontrar uma área que é semelhante a essa daqui. Só que essa daqui foi extraída de uma norma internacional, então evidentemente ela não reflete né, aqui as áreas dos, é, dos ambientes aqui do Brasil, né? Ou seja, esse aqui é lá dos Estados Unidos, tá? Mas enfim, é esse número aqui, né? Eu tô falando isso só para você saber que esse número não é, não, eu vou usar 6 metros quadrados. Por quê? É porque Deus quis. Não, esses 6 metros quadrados você faz um cálculo e aí você chega a essa área aqui, tá? Então existe um critério para salas e dormitórios para tomada, tá? E um critério para banheiros e similares aqui, ó. Banheiro, cozinha, copa, cozinha, área de serviço, cozinha, área de serviço, né? Lavanderia e locais análogos, né? Área externa ali também, que chamam de área molhada ali, né? Com cobertura, tá? Então você vai utilizar esse critério. Aí, próxima aula, a gente já começa com esse cálculo. E aí eu pensei esses critérios lá da NBR 5410, tá bom? Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Fiquem com Deus e até a próxima web aula ao vivo.